segundo bloco, ver para que a gente precisa desse poder, né? Que Paulo orou, pediu tanto, né? Poder para quê? Por que a igreja precisa de poder? Por que nós precisamos de poder? Primeiro, nós precisamos de poder, gente, isso é muito importante. Poder para a gente sacudir o jugo do medo. O medo nos escraviza. Então, a gente precisa de poder para a gente se libertar do medo. Abram comigo lá João, capítulo 20, versículo 19. João, capítulo 20, versículo 19. Vamos lá ver o que Jesus está dizendo, para que a gente precisa desse poder, né? Então, a gente vai ver aí que os discípulos estavam com muito medo. Olha lá o versículo 19, acompanhem comigo. A cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Então, o que acontece aí? É Jesus aparecendo aos discípulos. Então, Jesus tinha morrido, tinha acontecido todo aquele sofrimento, né? Jesus sendo espancado, sendo torturado, né? Carregando a cruz, sendo preso na cruz, crucificado, morrendo, foi enterrado, né? E aí, os discípulos, né? Eles estavam com medo, com muito medo dos judeus. E por isso eles se trancaram, né? Dentro de uma casa, trancaram as portas. E Jesus não precisou de abrir porta, bater na porta, esperar alguém abrir nem nada. Ele entrou lá e falou: Pai, seja convosco. Então, para que nós precisamos de poder? Para que a gente se livre desse medo, do medo, né? O crente revestido de poder não tem medo, não tem covardia. Ele não é covarde, ele não é medroso, como a gente leu lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, né? Que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, em segundo lugar, a gente precisa de poder para quê? Poder para a gente parar de ficar discutindo detalhes da palavra de Deus, parar de especular teologia e a gente focar em missões, né? Ao invés de a gente perder tempo discutindo nuances do evangelho, nuances da palavra de Deus, né? A gente precisa do dia de hoje para ganhar nossa nova geração, né? Então, enquanto a gente está discutindo, a gente deixa de trabalhar. Então, a gente precisa poder para fazer missões, para anunciar o evangelho. Terceiro lugar, poder para quê? Poder para morrer. Interessante, né? Poder para morrer. Então, quando nós lemos lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Que Jesus disse que ser-me-eis minhas testemunhas, né? Testemunha é uma palavra que vem da palavra mártir, né? Então, no grego é a mesma palavra, testemunha e mártir, né? Então, naquele tempo lá, falar que Jesus é Senhor, virava Marte, morria, né? Se falasse que Jesus era Senhor, você morria. Porque, na verdade, o Deus daquele povo era César. César se intitulava Deus, todo mundo tinha que adorar ele, seguir a ele. Então, uma vez que você falasse que Jesus é o Senhor, já era. Né? O que a gente vê hoje, por exemplo, na Coreia do Norte, que é o pior país, né? Para você ser crente na Coreia do Norte. Porque aquele ditador lá, né? Ele se diz Deus, né? Ele é Deus. A família dele é a família de Deus, né? Então ele é adorado, né? Ele não permite, né? A TV lá só mostra as coisas deles, nas escolas, em tudo, todas as repartições, tudo só tem lá a foto dele. Ele deve ser uma grande estátua dele, ele é para ser reverenciado, adorado, enfim.
Então, você precisa ser revestido desse poder para você estando lá, e a gente sabe que tem cristãos lá, né? Inclusive, um tempo atrás, eles estiveram na nossa igreja, alguns que conseguiram escapar, né? Da ditadura, e eles, um deles, inclusive, ele perdeu a esposa e os filhos. A esposa e os filhos morreram, né? Então, é preciso poder para você falar de Jesus, né? Então, se a gente não está pronto para morrer, né? Nós também não estamos prontos para viver. A gente vê esse poder lá em Estevão, né? Estevão começou, né? Ele foi o primeiro mártir. Ele começou a falar, ele começou a discutir com vários grupos religiosos de várias correntes de pensamento e ninguém conseguia pegar ele numa palavra. Ninguém conseguia derrubar ele na discussão. E olha que ele era um contra tantos, né? Pessoas inteligentes, instruídas, filósofos, acostumadas, passavam um dia discutindo entre si e treinando, né? Eles treinavam a arte das palavras. E Estevão, eles não conseguiram derrubar Estevão. Por quê? Porque Estevão era mais inteligente que todos eles juntos? Não, porque Estevão estava cheio do poder, né? E foi com raiva desse poder, né? Que enchia Estevão, né? Até a aparência dele era diferente, que eles mataram Estevão. Paulo também foi um, né? Que ele estava lá junto com aqueles que estavam apedrejando Estevão e mataram Estevão, mas Paulo também, depois que ele aceitou Jesus, que ele recebeu o Espírito Santo, que ele foi cheio de poder, ele saiu a pregar. E a gente sabe, né, que ele conta lá quantas vezes ele recebeu uma quarentena menos um de açoites, quantas vezes ele passou por naufrágio, por perseguição, ele foi apedrejado, né? Então Paulo também sofreu bastante. E ele sofreu porque ele era melhor que nós? Não, porque ele tinha esse revestimento de poder, né? Em quarto lugar, a igreja e nós precisamos de poder para quê? Poder para perdoar, né? Vocês vão de lembrar comigo, né? Aliás, vamos lá olhar em Lucas, capítulo 9, a história dos dois irmãos, João e Tiago, que Jesus até apelidou esses dois aí de irmãos Boanerges, né? Os filhos do trovão. Pensa, para ser apelidado de filho do trovão, eles não deveriam ter uma vozinha boa, macia. Ai, que queridinhos, né? Não eram isso não, né? Então, vamos ler lá em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51. Esse aí já Jesus, é uma narração de Jesus quando ele vê que o tempo dele se aproxima, ele decide, está na hora, agora é a hora, né? Porque até então, né, o ministério dele era lá na Galileia, enfim, ele ia para Jerusalém, poucas vezes ele foi para Jerusalém, né? Ele foi quando tinha a festa da Páscoa e tal. Mas agora, né? Olha lá, versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então, o que Lucas está dizendo aí? Que Jesus, ele viu que estava bem próxima a ocasião dele subir aos céus, dele ser crucificado, dele completar o ministério dele. E aí, no semblante dele, né, ele manifestou: eu vou para Jerusalém. E tem outra passagem, né, que até os discípulos
falando, acho que se não me engano é em João, né, quando ele fala que ele quer ir para Jerusalém, os discípulos, vamos lá e vamos nós também morrer com ele. Por que eles falaram isso? Porque eles sabiam que Jesus estava sendo procurado pelas autoridades dos judeus, né, pelos sacerdotes, pelos fariseus, estavam procurando ocasião para matar ele, né? Então ele chegar lá e falar, eu vou para Jerusalém, né? Depois a gente pode ver lá em João, os discípulos, vamos nós também, vamos aqui tudo morrer, vamos tudo morrer, né? Jesus decidiu que vai morrer, nós somos discípulos dele, nós vamos lá, tudo bem, tudo para morrer, né? E aí ele falou assim, né? Então vamos continuar lendo lá. Versículo 52 de Lucas, capítulo 9. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho o que acontece aí nesse texto de Lucas, capítulo 9, do versículo 51 a 56, né? O caminho é mais rápido e mais curto, né? Para Jerusalém, de quem vinha lá da Galiléia, do norte, era passar pelas aldeias dos samaritanos. Mas os samaritanos e os judeus se odiavam de uma tal forma que os judeus eles preferiam fazer uma volta maior a passar por alguma aldeia dos samaritanos. E pensa, gente, que naquele tempo não é a mesma coisa que você está lá dirigindo seu carro na estrada e você tem que pegar a saída tal para chegar no lugar que você quer e você, passei a saída, né? Agora eu vou ter que andar um pouco mais, pegar o próximo retorno. Mas grande coisa. Você só vai gastar um pouquinho mais de tempo e gastar um pouquinho mais de combustível. Simples assim. Agora, se você estiver indo a pé, aí, né, é muito mais tempo, muito mais esforço, muito mais cansaço, empoeirar muito mais os seus pés. E mesmo assim, gente, vocês veem como é que o ódio era tão grande, eles faziam isso, né? Eles desviavam para não passar por Samaria. E vocês podem ver aí João, né? Tiago e João perguntando, né? Senhor, eles não te receberam. O Senhor não quer que a gente faça uma oração aqui para Deus cuspir fogo dos céus, matar essa turma de samaritanos, né? E por isso que o poder, né, que a gente precisa ser revestido é de poder para perdoar. E se vocês abrirem comigo lá em Atos, capítulo 8, vocês vão ver, né, que aí os discípulos já tinham ficado quietinhos, né, lá em Jerusalém, esperando e foram revestidos de poder, né? E houve aquela primeira pregação de Pedro. Pedro toma a palavra e prega, e 3.000 pessoas aceitam Jesus, né? Olha que poder, né? E vamos ler aí comigo, me acompanhe. Atos capítulo 8, eu vou ler o versículo 14 e 15. Olha lá. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria, a capital, né, dos samaritanos, Samaria, receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e tarará, João, aquele João lá que a gente leu que queria mandar fogo do céu para queimar todo mundo, né? Olha só. Esse poder revestiu João, né?
com poder para perdoar os inimigos de longa data. Gente, pensam bem aqui comigo. Vou fazer um parênteses aqui. Hoje, o que a gente vê? Que os muçulmanos, eles estão extremamente inimigos dos cristãos, não é verdade? E dos judeus também, né? São extremamente inimigos. Então, nasce lá a criancinha é ensinada em casa, lá na mesquita, na escola, pelos professores, pelos pais, pelos tios, pelos avós, a odiarem os crentes, os cristãos, odiarem os judeus. Então, da mesma forma que hoje a gente vê esse ódio, né, que eles são capazes, né, de se matarem para matar o outro, né? Então a gente vê isso nos atos terroristas, né? No 11 de setembro, né, que eles foram capazes de tomar um avião, jogar o avião nas torres gêmeas, morrer junto, mas matar, né? Então esse é o ódio que existia. E a gente leu lá, né, que Jesus ele veio fazer a paz, né? Pelo seu corpo, ele veio unir, né, os gentios com os judeus. E esse poder que João, né, assim como Pedro, eles estavam lá, né, fechados, orando, né, e eles receberam o Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo, eles receberam esse poder, e olha aí, em Atos capítulo 8, versículo 15 agora, olha lá, Pedro e João, os quais, descendo para lá, para Samaria, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Então, olha, João, aquele que antes queria que descesse fogo do céu para destruir eles, ele mesmo estava orando para que eles também recebessem este mesmo poder do Espírito Santo que eles tinham recebido, né? Olha lá o finalzinho desse trecho, é o versículo 25. Olhem lá. Eles, porém, havendo testificado, né? Olha lá, testemunhando, se colocando na posição de sofrerem consequências por esse testemunho que eles tinham dado lá, né? Se colocando como mártires, né? Então, eles, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos, gente. Pensa, não muitos dias atrás, eles queriam que os samaritanos morressem, fossem exterminados da face da terra. E agora eles vão lá, pregam, oram para que eles recebam esse poder do Espírito Santo. E depois eles saem lá de Samaria, mas não ficam mudos, não. Eles vão passando pelas aldeiazinhas, pelas cidadezinhas menores, menos importantes, e vão evangelizando. Pensa. Por isso que hoje, mais do que nunca, a igreja precisa de poder. Poder para perdoar, né? Sem perdão, né? Sem mágoa, sem perdão, a gente tem mágoa, a gente tem separação, existe ressentimento. E aí não há poder, né, para a gente evangelizar as pessoas. E por último, né, há poder para falar de Cristo com intrepidez, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para que nós possamos ficar pensando, né? Qual foi a última vez que a gente pregou a palavra, né? Qual foi a última vez que a gente falou a respeito de Jesus para as pessoas, né? E a gente vê que todos os que foram dispersos, né? Começou a haver uma grande perseguição ali, e eles foram dispersos, eles foram espalhados, eles perderam suas casas, seus trabalhos, seus bens, gente, perderam tudo. Então, provavelmente, mal e mal, saíram só com o que eles conseguiram carregar nas mãos. Pensa você hoje olhar para sua casa, o que você tem,
e você tivesse que escolher o que você conseguisse carregar na sua mão. Já pensou? Então, eles deixaram tudo para trás e eles podiam sair, ó Deus, nós aqui aceitamos o Senhor Jesus, mas olha o que o Senhor está deixando fazer, olha o que está acontecendo com a gente. Nada. Eles não saíram murmurando, eles não saíram chorando, eles não saíram reclamando. Eles saíram pregando. Por isso que lá em Atos 1, Jesus falou que eles deveriam esperar para que eles recebessem o Espírito Santo e então pudessem ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, cidade dos inimigos, e até aos confins da terra. Até Roma, se fosse preciso, que era a capital do império, que era cruel com eles, né? Que começou a perseguir, aliás, foi Roma que começou a perseguir os cristãos. E era para eles fazerem isso. Se vocês abrirem comigo lá em Atos, capítulo 4, versículo 29. O capítulo 4 de Atos, a gente vê que Pedro e João são presos por pregar o evangelho. Depois de eles ficarem na prisão, eles são levados até o Sinédrio, né? Eles são inquiridos. E aí, vamos ler lá no versículo 29, né? Na verdade, no versículo 23, a igreja se reúne e começa a orar por eles, né? Começa a pedir para Deus, né? E se vocês lerem lá, vocês vão ver, depois fica como tarefinha de casa, a gente imagina que a gente vai ver... Atos capítulo 4, como é que é? É Atos capítulo 4, versículo o quê? Eu vou ler agora, o 29 a 30. Tá. Mas depois vocês podem ler em casa, a partir do versículo 23, né? E são os irmãos que se reúnem, depois que eles ficam sabendo que Pedro e João estavam presos, estavam sendo julgados lá no Sinédrio, e a gente imagina, né, que eles vão fazer uma vigília de oração, não é? E vão pedir, Senhor Deus, tem misericórdia, liberta Pedro, liberta João, não deixa eles serem espancados, não deixa eles morrerem. Não. Olha lá, o versículo 29, o finalzinho da oração deles. Olha que interessante. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, eles estavam sendo ameaçados, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a sua palavra. Olha que oração diferente, né? Senhor, nós estamos sendo ameaçados, vão acabar com a vida da gente, vão acabar com a nossa raça, mas faz a gente ter mais coragem. Aí mesmo que nós vamos lá, né? Revestidos de poder, aí mesmo que nós vamos pregar mesmo, aí que eles vão ouvir o que não querem, né? Mudou, né? Hoje a igreja tem medo. E, no entanto, olha o que eles pediram: poder para não ter medo, para que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha o versículo 30 agora. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Gente, esse é um pedido de poder. Isso é realmente poder, né? Não é poder para você ficar lá fechadinho, né? No quarto, com as portas trancadas, como a gente viu que eles estavam comendo antes. E Jesus entrou lá no meio deles e disse: Pai, seja convosco, né? Vocês fiquem aqui em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E a hora que vocês forem revestidos de poder, duvido que vocês fiquem trancados aí e fiquem se escondendo. Muito pelo contrário. Cláudia, oi. Eu não estou conseguindo ouvir você direito. Eu acho que o microfone da Analice está aberto, daí eu não consigo escutar você. Eu vou desligar o microfone dela. Ok, obrigada.
Agora melhor. melhorou? Desliguei o microfone Melhorou. dela. Tá ótimo, tá ótimo. Então, esses apóstolos, esses irmãos, eles tinham recebido, né, o Espírito Santo também, e olha como que mudou, né? Então, eles não estavam com medo e eles pediam, né, para que Deus desse para eles mais coragem. E é aquilo lá que Paulo cita para Timóteo, né? Que Deus não tem dado para nós um espírito de covardia, de medo, mas de poder, amor e moderação, né? Então, foi isso que eles pediram. Olha, concede aos seus servos que eles não calem a boca, que eles não se calem com medo, mas que eles tenham coragem, intrepidez para sair e falar, né? Depois, se vocês virarem para mim no capítulo 6 de Atos, a partir do versículo 8, nós vamos ler lá sobre Estevão. Acompanhem comigo lá. Atos capítulo 8, a partir do Atos capítulo 6, a partir do versículo 8, ele fala assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, olhem só, né? Quantos aqui, né, de origens diferentes, de filosofias diferentes, estavam discutindo com Estevão e não podiam lhe resistir, né? Olhem agora o capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 17. Daí já está falando sobre Paulo, né? Depois que Paulo ficou cego lá na estrada de Damasco, quando ele se converteu, né? Quando a vida dele mudou radicalmente ali naquele momento, e ele foi levado, né? Ele teve que ser guiado pela mão, porque ele não enxergava nada, e ele ficou lá, né? No lugar, e Deus falou para Ananias ir lá falar com Paulo. Olha lá, versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. Esse ele é Paulo, né? Dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, né? Então aí a gente vê aí Paulo também sendo revestido do poder do Espírito Santo. Depois, voltando lá para o capítulo 8, que a gente já leu, né? Nós vimos, né? Nós lemos aquela parte onde Pedro e João vão lá pregar em Samaria. Mas o que eu não expliquei é como que Pedro e João, que estavam em Jerusalém, ficaram sabendo que lá em Samaria tinha crentes, né? Como que tinha crentes lá em Samaria? Quem que foi lá pregar para eles, né? Então, vamos ler lá o capítulo 8, versículo 4 e 5. Entre mentes, os que foram dispersos, né? Dispersos, espalhados, né? Eles foram perseguidos, eles tiveram que largar tudo, né? Largar as suas casas, perderam suas fazendas, seus negócios, né? Então, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, olha aí, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, Filipe, também um judeu,
Depois que ele mesmo foi revestido de poder, ele perdoou os samaritanos e ele foi especificamente, ele não passou por acaso Samaria, ele mirou Samaria, ele mirou a capital dos inimigos deles, né? A gente, quando fala em futebol, a gente fala que o argentino é o maior inimigo, né, do Brasil, né? Pensa você agora mirando Buenos Aires, né? A capital da Argentina para ir lá pregar, né? Então foi mais ou menos isso aí, né? Aí eu fico perguntando, será que isso aí é para nós, né? Se nós pedimos, queridas, por esse poder, todas nós iremos pregar, porque esse poder é irresistível, né? Abram comigo lá 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. A gente vai ver lá como é que Paulo pregava, né? 1 Tessalonicenses 1, versículo 5. Olhem lá. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós por amor de vós. Então, Paulo falando que quando ele foi lá pregar em Tessalônica, ele pregou em poder, no Espírito Santo, né? Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Vamos agora voltar lá para nossa livro, a nossa carta de Efésios, capítulo 1, o versículo 19, que é a primeira oração que Paulo faz. Olha lá no versículo 19. E qual a suprema grandeza, né? Porque isso aí é Paulo pedindo para que os olhos do nosso coração fossem iluminados, né? Para quê? Para que nós pudéssemos conhecer, né? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então é isso, né? Quando Jesus também falou lá para os discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, é esse poder. Virem umas páginas aí, depois de Efésios, vem Filipenses, depois Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 29. Olha lá. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então aí Paulo falando, né? Não era porque ele tinha todo esse poder do alto, né? Poder que vinha do Espírito Santo, que ele não ia, que ele ia ficar sentadinho em casa, né? Piscando o olhinho, fazendo que nem aquela Dina Eugênio, Deus, né? Ele não, ele trabalhava, ele se afadigava, né? Quer dizer, ele se cansava, ele dava o máximo dele para servir e honrar a Deus. Ele não ficava lá quietinho, né? Paradinho, preguiçoso, né? Ele ia lá e fazia, né? E ele se afadigava, né? Esforçando-me o mais possível, segundo, mas ele não esquecia que era o poder de Deus que capacitava ele para tudo isso. E agora minha pergunta, né? Faltam 5 minutos para a gente terminar esse bloco. Então, será que a gente crê que Deus tem isso para nós? É para hoje? Deus pode fazer isso? Né? A gente sabe que sim, né? Todo aquele que é salvo tem a promessa do revestimento de poder, mas nós precisamos buscar até que, da mesma forma que Jesus falou que os discípulos deviam de ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder,
nós temos que buscar esse poder até que esse poder venha, né? E aí a minha pergunta é, eu estou cheia do Espírito Santo? Né? Olhem lá, Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19, ele fala assim, olha, 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, esse poder, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente recebe poder. E é um poder diferente, um poder que nos capacita a falarmos uns com os outros, né? Com salmos, entoando. Então, são aqueles salmos que a gente tem lá registrado na palavra de Deus. Nós temos 150 salmos, né? Por que a gente não vê, numa boa parte das músicas que cantamos na igreja hoje, a gente não vê a letra dos salmos? Né? Isso é uma coisa para a gente se perguntar. Será que quem está compondo as músicas que nós cantamos hoje são pessoas revestidas do poder do Espírito Santo? Né? Então é algo a gente dá de se pensar. E ele fala, ó, louvando de coração ao Senhor com hinos. Então, as pessoas que eram revestidas, que eram cheias do Espírito Santo, elas louvavam ao Senhor com hinos. É um outro tipo de música, uma música que engrandecia o nome do Senhor. E cânticos espirituais, né? Então, é um cântico que agrada ao Senhor. É um cântico que, quando o templo foi dedicado, né? Eles cantaram, eles louvaram a Deus de uma tal forma que a glória de Deus desceu, né? E será que a gente não está deixando de ver a glória de Deus no meio da nossa igreja? Porque os hinos, as músicas, os cânticos que nós cantamos hoje não são compostos por pessoas cheias do Espírito Santo. Então, não tem poder, né? Então, aí eu pergunto, será que nós estamos revestidas de poder? Do que eu estou cheia? Né? Porque é um princípio da física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, para entrar um, tem que sair outro. Se eu estou cheia de coisas, outras coisas, o Espírito Santo não pode estar ali dentro. Né? Eu não vou estar cheia dele. Eu vou ter um pouco do Espírito e um pouco de muitas outras coisas. Né? Qual é o anseio da minha alma? Talvez precise alguma coisa tenha que ser retirada. Né? O que está impedindo a plenitude do Espírito Santo na minha vida? Então, eu preciso me desapegar das coisas deste mundo. Meninas, falta 1 minuto. E se não der para eu ler aqui, então vocês abram comigo lá 1 João, capítulo 2. Então eu vou deixar esse texto para vocês meditarem. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. 1 João 2, 15 a 17. E ele fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, meninas, precisamos abrir espaço para o Espírito Santo realmente nos dominar. E então, a gente precisa buscar até que, queridas, vai terminar. Vocês querem voltar para tirar dúvidas, para a gente conversar um pouquinho ou não?